Boa noite, eu sou o Fabiano, professor de filosofia na rede do Estado do Rio de Janeiro, na rede estadual, há 18 anos, e o, o que eu vou apresentar aqui é sobre Platão, e tem a ver com a minha prática de ensino de filosofia. Eu sempre, eu fiquei alguns anos só em sala de aula, sem fazer pós-graduação, nem mestrado, nem nada disso, e sempre eu enfatizava muito a questão da alegoria da caverna, quando eu apresentava. E eu achava aquilo um ponto que tinha a ver com a vida de todas as pessoas e com a prática do ensino na sala de aula, com quem se impusesse uma missão. E eu sempre apresentava e lia e apresentava para os alunos de uma forma. Até que, finalmente, esse ano eu passei para o mestrado em filosofia da Unirio, mas o mestrado em filosofia voltado para o ensino de filosofia. Eu passei com outro tema, o meu projeto era outro. Aí eu refiz o projeto, voltado para... O nome do projeto era A Libertação do Prisioneiro, o ponto de confluência entre filosofia e pedagogia, que é esse que eu coloquei lá no momento, naquele momento. Estava sociologia, mas era filosofia. O ponto de confluência entre filosofia e pedagogia. Mas aí teve várias conversações desde então com os orientadores e ficou entendido seria melhor modificar o título e a temática um pouco, voltando para colocando alegoria da caverna, a filosofia e seu ensino. E aí, não só pelos orientadores, mas por outros professores, eu dei uma mudada de ideia completamente. Eu estava vendo na alegoria da caverna um trajeto, um trajeto em que havia uma aquisição de conhecimento gradativa por parte do detento, né? Do ex-acorrentado. O ex-acorrentado enquanto ele ainda estava na caverna, mas ele era prisioneiro enquanto estava na caverna. Apenas um ex-acorrentado. Eu vi um trajeto em que se adquiria liberdade e consciência da verdade gradativamente. Mas, com mais algumas leituras da alegoria da caverna, eu percebi que a coisa não era bem assim, não é bem isso que acontece na alegoria da caverna. É que nem aquelas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço uma vida inteira e não percebe que ali tem duas visões diferentes, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e até visões conflitantes de mundo dentro da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas tem pessoas que carregam como se fosse uma coisa só, está dizendo uma coisa só. Então, isso é só uma analogia. A mesma coisa acontecia comigo na alegoria da caverna. Aí eu fui parar para ler a fundo, para pesquisar a fundo. Eu vi que não é bem isso. Não era bem uma confluência entre pedagogia e filosofia. No momento era uma coisa, no outro momento passava a ser outra coisa. Como o colega leu o texto aqui, eu vou ler o meu texto também. Tudo bem? Sim. Então, aqui, vou ler. Assim, o que eu vou apresentar não é a filosofia, a alegoria da caverna, a filosofia e seu ensino. Isso aí é o título da minha possível dissertação, se eu for adiante. O que eu vou apresentar aqui é o momento da emancipação na alegoria da caverna, o que agora eu estou percebendo que seria o momento exato da emancipação, que, ao que me parece, não teria ocorrido dentro da caverna. Eu vou ler aqui. O momento da emancipação na alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, Sócrates, juntamente com alguns de seus discípulos, aborda de maneira metafórica o caminho de saída de um ex-prisioneiro em direção à verdade ou à ideia do bem. Aborda inúmeras etapas, abordando inúmeras etapas, ele passa a noção de uma emancipação pessoal gradativa, com a interação de alguns agentes, dos quais alguns parecem contribuir para essa emancipação e outros parecem se colocar como opositores à mesma. Vamos destacar alguns momentos quanto à aparição e participação desses agentes na alegoria da caverna.
No primeiro momento da leitura, nos deparamos com prisioneiros com restrição de movimentos, obrigados a olhar na direção de projeções das sombras forjadas por pessoas que circulam no interior da caverna, cujas próprias sombras são colocadas, são ocultadas por um muro. Não fica claro se ludibriar os prisioneiros seja a intenção dessas pessoas que, com os objetos levantados, que levantam e carregam, produzem essas sombras. Pode ser que elas estejam fazendo isso por outro motivo, independente da estadia de algum prisioneiro naquele local. Porém, a ação dessas pessoas, acidentalmente ou não, contribui para que os prisioneiros sejam acomodados e satisfeitos com a sua situação e pensem que as sombras correspondem à realidade. Sobre essa situação, poderia ser indagado se, semelhante a um cordão umbilical, que num determinado momento exerce uma função vital, essas restrições ocorrentes que mantêm o prisioneiro preso a esse mundo subterrâneo não estariam para ele como a sua condição momentânea de existência, bem como as paredes da caverna comparadas às paredes internas do ventre. Também poderia ser indagado se esses agentes das sombras não estariam exercendo um papel essencial ou até mesmo vital para os que estão presos, terem alguma direção em que olhar, algo a que se apegar, evitando o desespero da escuridão e talvez a falta de motivação para continuar existindo. Num segundo momento, nos deparamos com uma suposição de soltura do prisioneiro, pelo menos no que se refere às correntes, com a participação de algum agente oculto nessa soltura. O ainda prisioneiro da caverna, agora ex-acorrentado, poderia ter percebido o rompimento das amarras, no que se refere a perceber a liberdade dos seus próprios movimentos, ou não. Isso não quer dizer que tenha visto o rompimento das amarras. Alguém pode ter chegado em meio à escuridão e rompido essas amarras. Caso tenha percebido, o prisioneiro estaria sendo surpreendido, não haveria condições de se falar em um mesmo ter aceito ou recusado a isso. De todo modo, ele ainda não estaria em condições de ver nem distinguir nada além das sombras, muito menos reconhecer alguém que viesse em sua função. O acontecido naquele momento ficaria restrito ao rompimento das amarras e que, ao que é entendido, pelo menos até aquele momento, não seria considerado pelo prisioneiro como libertação ou emancipação, até porque o tiraria de sua estabilidade costumeira, do seu conforto, lhe causando ofuscamento e confusão. Mesmo após o ofuscamento e a confusão, no momento da distinção dos objetos causadores das sombras, não fica esclarecido a vontade ou o desejo do prisioneiro de continuar ou não na antiga situação. A distinção dos objetos foi consequência da adaptação da vista, que, por sua vez, foi consequência do rompimento das amarras. E isso pode ter ocorrido num movimento orgânico involuntário. Um terceiro momento é sugerido a suposição de que fizessem com que o prisioneiro subisse pelo caminho inclinado e saísse da caverna. Até então, a caverna estaria para o prisioneiro desacorrentado, assim como para os prisioneiros acorrentados, como uma zona de conforto da qual seria incômodo escapar. E toda a movimentação relatada por Sócrates no interior da caverna sugere uma tendência por parte dos prisioneiros a não correr riscos e preferir permanecer no lugar habitual. A suposição, e se o arrancassem, eu estou usando a tradução da Galúcio Gulbenkian, tá? Por isso está de acordo com a Galúcio, com a edição da Galúcio Gulbenkian. A suposição, e se o arrancassem dali a força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme, se refere à vontade dos agentes ocultos e não à vontade do prisioneiro, que estaria sendo forçado, empurrado e até poderia estar resistindo a ser levado. Não obstante ao esforço de outras pessoas nessa saída ou remoção, pessoas essas que talvez manifestassem vontade até maior que a do próprio prisioneiro, o mesmo já havia adquirido condições de movimento próprio. Contudo, essas condições ainda não implicariam liberdade, emancipação ou autonomia, em se tratando de quem ainda não enxerga nem sabe de nada para além dos limites da escuridão. Seria preciso algo mais para poder se falar em um prisioneiro totalmente liberto, emancipado e autônomo. Em se tratando de ter sido solto, poderia ser que, em se tratando de ter sido solto, poderia até ser que o exercício da liberdade, da autonomia,
ex-prisioneiro se manifestasse na vontade e no desejo de permanecer na caverna, que era o seu local de origem, onde estavam estabelecidas as suas raízes, se manifestando também na resistência ao seu deslocamento forçado dali, como se o estivessem expulsando de casa à força. Cortar à força os vínculos de uma pessoa com seu local de origem pode ser considerado não um favor ou benefício, e sim, ao contrário, um ato desprovido de sensibilidade nos dias atuais, não poderia até ser considerado um crime contra a humanidade. Imagine se alguém tenta cortar os vínculos de uma criança com seus pais, e mais especificamente com o leite materno. Suponha que as sombras na parede da caverna desempenhassem o papel do leite materno na vida dos prisioneiros, e que, ao cortar esse vínculo entre a boca do bebê e o peito da mãe, estariam lançando a criança à própria sorte. E tal como estudamos em história, quando se tentou remover algum nativo do local de origem, seja um índio de sua tribo, um africano de sua tribo, um aborígene, se o mesmo tivesse demonstrado resistência, o ato de retirada forçada também seria um desfavor, ou até mesmo, considerando-se o nosso tempo e as leis atuais, um crime contra a humanidade, um tráfico de seres humanos. Po- é, pode- podemos até tomar Podemos até tomar o exemplo de pássaros presos em cativeiro durante a maior parte da vida e que, quando são soltos, não sabem para onde voar, como se associar com outros pássaros, como procurar alimento, não se adaptam e, consequentemente, morrem. Desse modo, a separação de um ex-prisioneiro nativo do próprio cativeiro, resistente à sua própria soltura, sendo esse cativeiro seu local de origem, com o qual mantém vínculos, poderia representar não um se não um crime, ao menos um gesto de incompreensão sobre os vínculos que o mantém em tal situação. E, em último caso, tal soltura poderia até mesmo representar o risco da morte ou a própria morte. Por esse ponto de vista, o cativeiro já não poderia ser pensado como um dispositivo de limitação do prisioneiro, mas como o seu próprio sistema de sobrevivência. No momento da saída da caverna, o impacto da luz do sol, à primeira vista, já representa uma morte, no sentido do que se pensava sobre realidade e do que agora está sendo obrigado a reconhecer. Se o homem se resumisse às suas convicções, esse homem estaria morto, e na direção que ele segue estaria nascendo uma outra coisa, algo a ser construído do ponto zero. Pelo menos no que toca à sua relação com o próprio sol, foi o que ocorreu. Note-se que uma pessoa em condições normais, acostumada a ver a luz do dia, não costuma olhar diretamente para o próprio sol. Visão essa que só não é prejudicial nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. Para uma pessoa que nunca viu a luz do dia, sair da escuridão e olhar diretamente para o sol resultaria em danos reversíveis à vista ou até mesmo cegueira. E sendo forçado a isso, não tendo ainda maturidade suficiente, resultaria em sérios danos psicológicos, traumas talvez, sobre o que, num momento posterior da alegoria da caverna, os detentos que permaneceram acorrentados teriam acertado. Na metáfora ou no símbolo, a saída da caverna e a primeira vista do sol poderia acarretar, se não a perda da vida, pelo menos a perda da visão e da totalidade das faculdades mentais, pelo menos provisoriamente. No que parece ser o significado, haveria uma mudança radical entre o antes e o depois da pessoa que passou por tal sorte, ao ponto de posteriormente surgir uma tensão na coexistência com os ex-companheiros e não se encontrar mais em condições de ser aceita por eles. Tendo sobrevivido à escalada e à imersão na luz do sol, ao longo do caminho de adequação à nova situação, a adaptação gradual da visão às novas situações, do mesmo modo que anteriormente no interior da caverna, não representa um ato voluntário, e sim um movimento orgânico, é um treino forçado, e o corpo reage se adaptando. O corpo reage, não significa a consciência dele. Já na última etapa da ascensão, quando novamente olha para o Sol e o vê com nitidez e reconhece como fonte de toda a luz. Isso também não significa aquisição de autonomia, nem emancipação, nem liberdade. A aquisição da emancipação da caverna,
como alguém que já não depende mais do leite, do colo ou do cuidado materno, fica evidente quando o ex-prisioneiro se lembra dos ex-companheiros e considera a possibilidade de um retorno. Mais especificamente, quando ele compara a melhor vida dentro da caverna com a pior vida fora da caverna, e já se encontra em condições de reconhecer que essa última é a preferível. Então, esse retorno já não aconteceria por preferência da vida dentro da caverna e nem de nenhum aparente benefício a si próprio no interior da caverna. Entretanto, em consideração a seus ex-prisioneiros, decide voltar para falar e tentar convencer sobre o que testemunhou e que considera como melhor, sabendo que a probabilidade maior de que o resultado dessa empreitada esteja mais próximo da exposição ao ridículo e a exposição da própria vida ao risco de perdê-la do sucesso pretendido. Agora tem um subtítulo aqui, falta mais um pouco. O argumento de apelo à força e o próprio uso da força. É o subtítulo. Ao que decide voltar, o ex-prisioneiro impõe a si mesmo uma missão, e nesse intuito, a força que ele aplica é sobre si próprio. Na saída da caverna, podemos até supor que os recursos metafóricos utilizados surgiram o argumento de apelo à força por parte do sujeito oculto empenhado na soltura. Entretanto, Sócrates não indica nenhuma tentativa de persuasão ou sugestão de saída do ex-prisioneiro do momento do seu cativeiro. Tendo em vista a variação de grau no que se toca ao argumento de intimidação ou apelo à força, ao supor, e se o arrancassem dali à força e o fizesse subir o caminho rude e íngreme, Sócrates parece indicar, diferentemente de um argumento de apelo à força, o próprio uso da força. E tendo também em vista que a pressão pela saída resultaria em intenso sofrimento da visão exposta diretamente ao próprio sol, ou, se preferir, a pressão pela aceitação abrupta da verdade sobre o sujeito convicto das suas crenças, essa pressão e suas consequências têm características de tortura, no nível simbólico, sendo o maltrato da vista, e no nível do significado, sendo a pressão pelo abandono das próprias convicções ou uma espécie de lavagem cerebral. Agora eu vou outro subtítulo, esse daqui. O raciocínio e a decisão autônoma. O momento e a decisão do retorno não acontece por pressão externa. Ninguém o empurrou, ninguém o ordenou. Ordem e pressão podem ter acontecido no momento anterior dentro da caverna. Agora, ninguém mais decide pelo ex-prisioneiro, muito embora não se deva desconsiderar aqueles que possam ter contribuído na criação das condições para que ele agora pudesse decidir por si próprio. E essa contribuição possa ter assumido a forma de constrangimento, pois há remédios amargos e mais necessários. O retorno à caverna se dá mediante uma questão de consciência apenas do ex-prisioneiro. Agora ele tem que resolver consigo mesmo, e se alguém força alguém a alguma coisa, é ele quem força a si mesmo a cumprir a sua missão autoimposta. Não se trata nem mesmo de algum argumento através do qual o ex-prisioneiro tenha se dado por convencido. O argumento é um raciocínio expresso com o intuito de convencer. O raciocínio que ele, como personagem, decide seguir e embasar a sua decisão, embora a título de ilustração seja expresso no texto, significa o raciocínio individual de um sujeito que, através de sofrimento, choque de realidade e superação, conquistou a autonomia de pensamento. Em se tratando de um ato do intelecto de si para consigo próprio, no nível do significado, esse raciocínio não precisaria nem mesmo ser expresso. Esse raciocínio não precisaria nem mesmo ser expresso. É um ato não necessariamente expresso que precede a um ato posterior necessariamente expresso, de mútua interação. Um raciocínio precedendo a possibilidade de um diálogo, no qual se introduz um argumento, onde se procura fazer uma abordagem acerca da verdade. E no retorno, já não pretende proceder com seus ex-companheiros do mesmo modo como anteriormente procederam com ele, uma vez que, no citado texto, Sócrates tinha feito Glauco supor que, e se o arrancassem dali a força e fizesse subir o caminho rude e íngreme. Pelo nível atingido e com o objetivo de convencer os seus ex-companheiros, o ex-prisioneiro já não pretende usar de nenhuma ordem, pressão, nem uso da força,
nem mesmo do argumento de apelo à força, e sim apenas de um tipo de argumento mais sutil, não opressivo, sem nenhum grau de intimidação. Mesmo se for apontado como um argumento frágil, uma vez que Sócrates tinha sugerido. Aqui sim, aqui eu hoje fiz uma revisão, mas mesmo se for. Fabiano, desculpa, você tem seus 20 minutos, esgotou. Você pode continuar e encaminhar para a finalização. Você tem os 10 minutos para dar discussão, né? Sim. Terminou? Então, Não, tá. você pode usar, você pode finalizar e a gente desconta no tempo da discussão, que são os 10 minutos, entendeu? Tá bom. Pelo nível atingido e com o objetivo de convencer os seus ex-companheiros, o ex-prisioneiro já não pretende usar de nenhuma ordem, pressão, nem uso da força, e nem mesmo do argumento de apelo à força, e sim apenas de um tipo de argumento mais sutil, não opressivo, sem nenhum grau de intimidação, mesmo se for apontado como um argumento frágil, uma vez que Sócrates tenha sugerido a Glauco pensar em quando ele, o ex-prisioneiro, se lembrasse de sua primitiva habitação e do saber que lá possuía de seus companheiros de prisão desse tempo. Imagina ainda o seguinte: se um homem, nessas condições do ex-prisioneiro, descesse de novo para o antigo posto. Ou seja, percebe-se ao longo de todo o trajeto, percebe-se que, ao longo de todo o trajeto, houve uma assimilação implícita por parte do ex-prisioneiro no nível da argumentação e no modo de lidar com as pessoas. Essa assimilação o coloca em desnível com os seus companheiros seus ex-companheiros, em termos de relacionamento pessoal. Esse desnível no modo de agir e lidar com as pessoas, entre os que permanecem na escuridão e os que saem da escuridão para ver a luz, se dando por convencidos e retornando à escuridão, no intuito de relatar o testemunho da luz ou da verdade, esse desnível pode custar a vida daquele que opta pelo modo de tratamento mais sutil, caso ambos retornem a ter contato direto um com o outro. Obrigado. Consegui agora. Valeu, Fabiano. Obrigado, meu amigo. Bom, beleza. A gente tem um tempinho ainda aqui. Alguma questão? Quer levantar alguma questão ao Fabiano? Bom, vamos lá. Vou eu de novo, então, enquanto o pessoal vai pensando em alguma coisa para perguntar. Obrigado pela apresentação, Fabiano. Eu acho que você traz um trabalho, eu diria, em certo sentido, ele é bem original. Mas eu tenho uma crítica muito básica a ele, em primeiro lugar. Me parece que você pegou uma alegoria e começou a especular imaginativamente em cima dessa alegoria e esqueceu que ela é uma alegoria. E do que ela é uma alegoria? Eu acho que esse ponto é importante. Então, em primeiro lugar, eu não entendi muito bem qual é que é a sua discussão. Porque me parece que você está falando em liberdade, como, de alguma maneira, qual seria a maneira correta de se libertar, né? Quer dizer, talvez criticando a possibilidade de que terceiros possam libertar pessoas, né? Mas a gente não pode esquecer que essa alegoria do Platão tem uma outra função, ela é uma alegoria, né? A segunda parte do livro 7 é onde ele vai falar de fato, literalmente, filosoficamente, do assunto dele, que é, antes de tudo, teoria do conhecimento. Né? Então, me parece que falta você botar o pé no chão em termos filosóficos, assim, quer dizer, entender de maneira clara qual é o problema filosófico que você está tratando e por que, afinal de contas, você está tratando da alegoria da caverna. Né? E, de repente, se você acha interessante ler a alegoria da caverna, talvez fosse interessante você fazer agora um caminho inverso, ler a segunda parte do livro 7 e tentar encontrar como que você encaixa a teoria filosófica na alegoria. Isso poderia ser um caminho para você aproveitar isso. Né? Então, eu faço também essa crítica porque, pelo que eu entendi, você está escrevendo uma dissertação sobre esse tema, né? E é muito importante você fazer essa revisão o quanto antes, porque a sua dissertação tem que sair, né? Obrigado. Valeu, Adriano. Obrigado. Fabiano?
Sim, o foco do meu mestrado é sobre o ensino de filosofia. E aí tem a questão da emancipação, da questão da autonomia. E aqui eu quero mostrar o momento em que o sujeito adquire autonomia. E tem muitas contradições no interior da alegoria da caverna, coisas que eu quero demonstrar. A alegoria da caverna parece que é aquela parte em que Platão desenha, né? Aquela parte que ele desenha para os outros entenderem. Ele se volta um pouco sobre o mito para tentar se fazer entendido. Tentar se fazer entendido aqui. Então, o ponto em que uma pessoa se liberta. A alegoria da caverna não seria só sofrimento, constrangimento o tempo todo. Mas, num dado momento, a pessoa estaria livre. Houve contribuição de outras pessoas para que essa liberdade ocorresse. Houve uma contribuição dolorosa, até aparentemente contra a vontade da pessoa. E a pessoa sofre algum choque de realidade. O pior choque de realidade é quando chega diante do sol e olha o sol diretamente, e aí, poxa, tudo que eu pensava antes estava errado, tudo que eu acreditava estava errado, e agora, diante do sol, e agora... Não, no momento mesmo que ele se depara com o sol, não entende nada. Então, é também sobre o momento em que começa a filosofia. Nem o ensino da filosofia se pode dizer que acontece por essas etapas, e é isso que eu quero mostrar lá na minha pós-graduação. Nem o ensino da filosofia é o que vai acontecendo no decorrer. Essas pessoas que libertam ele não estão usando de ensino de filosofia, estão usando de força mesmo, estão forçando. E a tomada de consciência dele ocorre no momento em que ele se dá conta dos ex-prisioneiros lá, que estão presos, e ele pensa em voltar com uma missão. Que, no texto, Sócrates nem fala que ele voltou para falar alguma coisa, pelo menos da Gallus Gulbenkian, aqui eu já li outras traduções que está o texto diferente, parece que ele voltou para falar, mas na Gallus Gulbenkian está, ele voltou, mas houve um diálogo, porque os prisioneiros dão a ele como resposta uma ameaça. Se tentar soltar a gente, se a gente pudesse soltar, a gente agarra e te mata. Então, houve um diálogo. Ele não tentou soltar os outros à força. E mesmo se ele não tiver dito nada lá, no momento que ele volta, se ele não tiver dito nada, mas ele se fez ser visto. Ele se fez ser visto. Os ex-companheiros dele estão tendo a oportunidade de ver ele tentando falar alguma coisa ou tentando libertar, enquanto que ele mesmo não teve essa oportunidade quando ele foi liberto. Quando ele foi liberto, foi uma questão totalmente de apelo, de uso da força. Não deram essa chance a ele. Entende? Então, ele se depurou a esse nível. Aí, sim, no momento em que ele volta, que ele já tomou consciência e que ele é autônomo, no momento que ele volta, aí pode-se falar de ensino de filosofia, pode-se falar de transmissão de autonomia, isso não acontece. O máximo que acontece é tentar despertar a outra pessoa, fazer com que a pessoa desperte para as questões filosóficas. Entende? Beleza. Mais alguém? Fabiano, eu sempre acho que eu achei interessante essa leitura, não é? Mas eu partilho um pouco disso que o Adriano colocou, né? Essa sua leitura do mito eu achei muito legal. Eu nunca tinha percebido assim, né? Até porque você não definiu, você ainda não levou em consideração, talvez no outro texto seu, que é a ideia de ordem, essa ideia de ordem é fundamental na filosofia platônica, aristotélica, socrática, enfim, não é? A ideia de ordem e a ideia e a crença de que
as pessoas se movem pelo desejo do bem e da verdade. Então, pelo menos na versão tradicional, né, do mito, né, vamos dizer assim, né, na interpretação tradicional, o desejo de ver a verdade, o desejo de ver a verdade, o desejo do bem se confunde com a própria felicidade, de modo que o emancipado, como você diz, ele não só teve um choque de realidade, mas ele agora se depara com a própria felicidade, né, pelo fato de ter constatado o bem e a verdade. Essa é a tradição, é a interpretação comum. Mas aí, assim, não é? Nada que não quer dizer que seja, né, essa interpretação seja a verídica, não é? É sempre possível questionar essa visão, não é? Mas, de qualquer forma, para poder discutir, interpretar essa visão, não é? De que o emancipado é uma pessoa feliz porque constatou o bem e a verdade, e o compromisso que decorre disso de libertar os outros, não é? De que decorre o processo educacional, que também não é uma forçação de barra, porque quem está preso, ao ouvir o emancipado, também vai... o compromisso do emancipado é para desenvolver no outro, para despertar no outro o desejo que já é latente nele, né, como prisioneiro, o desejo do bem e da verdade. Então, se essa interpretação não for a padrão, mas eu acho interessante sempre questionar. Agora, levando em consideração, acho que a ideia de ordem, a ideia de compromisso com o bem, a verdade e, portanto, a felicidade. Eu acho que essas categorias não podem ser, não pode escapar uma análise, mesmo a do tipo que você faz. É mais ou menos na linha assim, do que o Adriano disse aí, tá? Bom, é isso. Se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Estourou aqui o tempo, mas... Né? Não, tudo bem, está ótimo. Muito obrigado pelas considerações, que é sempre porque a gente assimila. A gente assimila, e eu tenho uma visão um tanto dialética, que a gente assimila os contra-argumentos, as contra-respostas e constrói algo melhor. Valeu, parabéns. Obrigado. Causou uma discussão legal. Joia. Obrigado, meu amigo. Parabéns.